A paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos, você que está sempre estudando a Bíblia, está sempre focado no reino de Deus. O alimento do cristão é a palavra de Deus. Você hoje falou com Deus? Conversou com Deus hoje? Conversa com Deus. A única pessoa que não podemos esquecer de conversar com Deus. A primeira pessoa. Acordamos de manhã, dobramos nossos joelhos e conversamos com Deus. Precisamos conversar mais com Deus, falar mais. Estamos falando muito pouco com Deus e muitas coisas que não dão certo na nossa vida porque deixamos de falar com Deus. Crente que não fala com Deus é um crente atribulado. As coisas dão errada porque falamos pouco com Deus. Quando temos o coração voltado para falar com Deus, Deus ele inclina os seus ouvidos e atende aquilo que nós estamos falando com Ele. Você que não me conhece ainda, eu sou o Presbítero Samaria, tenho um canal do YouTube, queria que você se inscrevesse nesse canal para aumentar a propagação do Evangelho. O nosso intuito aqui é evangelizar. Eu tenho certeza que você tem compartilhado esse vídeo, tem divulgado para outras pessoas a respeito desse vídeo maravilhoso, porque esta obra não é do homem, esta obra é do Espírito Santo. Tenho falado muito com Deus, tenho falado demais, para aumentar o número de inscritos, para que as pessoas possam compartilhar, avisar o amigo, o colega de trabalho. Isto é obra de Deus, é o ID. O ID essa ferramenta é muito importante. O trabalho na internet, onde você não tem alcance, a internet tem alcance, Eu tenho certeza que esse vídeo ele chega no hospital, no presídio, chega naquele lar, naquela pessoa que está aflita, com depressão, que é a doença do século, é aquela pessoa que está enferma, sem fé. E esse vídeo tem ajudado muitas pessoas. E eu tenho conversado com Deus para que almas venham aceitar Jesus e muitos fracos venham se fortalecer e o Espírito Santo nos dá sabedoria. Fazer igual Salomão, Salomão era filho de Davi, era, como diz, um Mauricinho, um príncipe, filho de rei, nunca perde a majestade. Está sempre com mordomia. E Davi dormiu no Senhor. E agora todo o povo estava sob a responsabilidade de Salomão. Salomão não pediu guerra contra os inimigos de Davi, não pediu morte dos inimigos, não pediu ouro, não pediu prata. Salomão ainda era um jovem, ainda tinha pessoas importantes no governo de Davi que auxiliaram Salomão. E Salomão, ele pediu sabedoria. Na oração de Salomão, ele pediu sabedoria para cuidar do povo. É a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria de baixo é animal diabólica, invejosa. Então Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra.
As pessoas vinham de outras nações só para ouvir as palavras de Salomão. Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, Salomão escreveu muitos provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes já é o momento da velhice de Salomão. Eclesiastes e Cantares é alegria, felicidade da juventude de Salomão. Provérbio é experiência, maturidade, né? Agora, na velhice, Salomão fala da velhice. Fala tudo que desejava o seu coração, ele fazia. Ele viu que era tudo vaidade. A nossa vida é vaidade. Salomão, ele escrevendo em Eclesiastes, fala a respeito, no capítulo 12, do homem chegando ao seu estado final de vida e ter que encontrar com o seu Criador. O medo, o pavor. O homem, quando está à beira da morte, ele sabe que já vai ter um encontro com Deus. Aí a coisa pega. Enquanto o homem é novo, enquanto é jovem, quando está na fase da puberdade, eles não se importam com nada. Salomão, ele teve jardins, palácio, riquezas, o homem mais rico da sua época, o homem mais sábio. E ele disse que tudo é vaidade. O comer e beber e gozar a sua vida é a porção de Deus, que Deus deu para cada sobrevivente, para cada criatura de Deus. Então, não fique com apego às coisas materiais, tudo passa, tudo fica. Salomão é um homem de várias experiências com Deus. E ele pôde, no final da vida, perceber que tudo que ele desfrutou era vaidade. E ele disse, de tudo que o homem tem escutado, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever, a obrigação de todos os homens. A minha obrigação, a sua obrigação é temer a Deus e guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É a lei moral de Deus, né? A sua conduta. O homem tem que ter conduta. O homem que tem que honrar o seu caráter. Então, a sua postura, a sua lealdade, você precisa mantê-los. Isso na presença de Deus. Tá bom? Eu queria hoje falar um pouquinho sobre o anjo que vai ser preso por 1000 anos. O anjo Lúcifer, a antiga serpente chamada Satanás. E em que período ele vai ser preso? Em que período ele vai ser impedido de praticar seus enganos? No período de 1000 anos, Deus vai ordenar um anjo que vai descer do céu e vai prender com uma grande cadeia esse dragão. Esse dragão é o chefe, é o que orquestrou e criou esse reino das trevas. Criou um governo. Criou um trono, e ele quer imitar o governo de Deus. E aqui, nesse período de 1000 anos, que é o arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição, onde os mortos ressuscitarão com Cristo, a primeira ressurreição. 2 fases.
O milênio é a primeira fase. Vai haver a grande tribulação, muitas pessoas vão morrer decapitadas, muitos vão ser perseguidos, mortos. Vai ser o governo do anticristo, a personificação do diabo em pessoa. Assim como Jesus estava personificado, o Filho de Deus, com a missão de morrer e resgatar os salvos, a personificação do anticristo é a figura do diabo. Ele vai governar este mundo. Vai ser o período da grande tribulação, onde ele vai oprimir a humanidade, o planeta. Ele vai orquestrar e controlar toda a humanidade. Deus já está profetizado sobre isso. Ele é o homem do pecado. E Jesus, ele vai arrebatar a igreja. Aqueles que dormirem no Senhor serão ressuscitados. Mas o meu assunto hoje é sobre isso aqui. Apocalipse, capítulo 20, que diz assim no verso 1. João na ilha de Pátimo, tendo a revelação do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, descortinar que está oculto. É de origem grega. E vi descer do céu uma revelação, isso aqui, isso é escatológico. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Chave do abismo. Olha só. E uma grande cadeia na mão. Esse anjo prendeu quem? O diabo, a antiga serpente que é Satanás. E amarrou por 1000 anos. E jogou no abismo. Abismo quer dizer buraco, profundidade. E ali o prendeu. E pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações. Então quem engana as nações, os países, é o diabo. Ele manipula os governos, as pessoas, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa, olha só, que seja solto por um pouco de tempo. Então, o diabo vai ficar preso por 1000 anos, pós-arrebatamento, pós-ressurreição dos salvos em Cristo. Vai ser chamado 1000 anos de paz. Não vai ter violência. O povo de Deus ressuscitado, corpo incorruptível, corpo imortal. E aqui vai ser, nós teremos uma cidade. A cidade ainda não é a cidade de Jerusalém. É uma cidade purificada, aonde Cristo estará conosco. Cristo, a teofania. E aqui, um pouco de tempo. Olha outra revelação. João viu tronos, e assentado sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Falando de julgar, vai ser no juízo final. Poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados. Está falando as pessoas, crentes, pastores, apóstolos. Aqui está falando que foram degolados. E vi aqui as almas, as pessoas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Aqui está falando no período da grande tribulação, as pessoas que morreram, não aceitaram a imposição do anticristo. Então pagaram com as suas vidas, foram mortos. Foram julgados à morte. Que não adorasse a imagem da besta, nem adorasse, nem se submetesse às ordens do anticristo,
seria um governo mundial. Vai acontecer isso aqui, tá? Isso é uma profecia, vai acontecer pós-arrebatamento da igreja. E não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Entendeu? Aqui é a primeira ressurreição. Aqui Deus está explicando no período milenar quem vai participar do milênio. Os que foram ressuscitados, eles vão reinar com Cristo. Os que foram degolados, os que perderam suas vidas, eles vão reinar com Cristo. 1000 anos. 1000 anos de paz. Onde não vai ter mais violência, assassinatos. Não é verdade? Hoje o que nós vemos é o quê? Violência, assassinatos. A gente liga a televisão ou ouve, né, o comentário das pessoas, a violência tomando conta da humanidade. Isso é um prenúncio da volta de Jesus. E Deus está mostrando para João as almas, as pessoas que foram mortas no período da grande tribulação, foram degoladas, decapitadas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Elas não adoraram a besta, nem mais da besta, e não receberam sinal na testa nem na mão. E elas vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não ressuscitaram. Aqui fala dos ímpios, tá? Só vai ressuscitar na primeira ressurreição os salvos em Cristo. Os que receberam o sinal da besta são aqueles que não têm parte com Cristo. Não tem seu nome escrito no livro da vida. Não tem compromisso com Deus. Aqui é aqueles escolhidos de Deus. E diz que bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? É a separação eterna. Não é no corpo físico. Está falando no mundo espiritual, na eternidade, vai ter a segunda morte. A morte física, os irmãos passaram, foram mortos, assassinados, e muitos que dormiram no Senhor. Desde Adão até o período da grande tribulação. Todos eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo. Seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinar por 1000 anos. E aqui no versículo 7 diz que, acabando os 1000 anos, esse dragão será solto da sua prisão, do abismo, e vai sair e vai conseguir enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Está falando do planeta, norte, sul, leste e oeste. E é denominado de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, em guerra. Está se referindo quando o diabo for terminar os 1000 anos, ele vai ser solto um pouco de tempo e vai orquestrar uma batalha e vai cercar Jerusalém, a cidade santa. Só que quem vai destruir esse dragão vai ser Cristo com o sopro da sua boca. Olha só. Uma areia. E subiram
sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, que é Jerusalém. Mas Deus vai fazer descer fogo do céu e os destruírem. Olha aqui no versículo 10. E o diabo que os enganava, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, no abismo, onde ele vai ser preso por 1000 anos. E agora a sua sentença final vai ser o lago de fogo e enxofre, lá onde já está o falso profeta, a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui, no lago de fogo e enxofre, já estão, a besta é uma profecia. Essa besta aqui é um governo mundial. Quando fala besta, fala de governo. Besta é animal, é linguagem de figura, é governo, governante mundial. E esse líder mundial, quando o diabo ser lançado no lago de fogo, já está lá, sendo atormentado. E o falso profeta é aquele que vai se levantar em Jerusalém no período da grande tribulação, de 7 anos. 7 anos de grande tribulação, ele vai se levantar lá em Jerusalém e vai fazer amizade com os judeus e vai fazer até sinal de milagre, de mentira, para mostrar para os judeus que ele tem poder. E ele vai induzir os judeus para adorar, para acreditar no anticristo, como se fosse o Messias. Então ele vai ter acesso a Jerusalém, ele vai fazer até fogo do céu, cair do céu, fogo, fazer sinais de mentira, prodígios de mentira. E por um período de tempo os judeus vão acreditar nesse falso profeta, que as profecias, elas vêm de Jerusalém, cidade da profecia, cidade dos profetas. Então vai querer confirmar o governo mundial para que esse governo domine também Jerusalém, os judeus. E a reconstrução do templo, e ele vai, por um período de 3 anos e meio, fazer uma espécie de uma amizade, uma conexão. E depois de 3 anos e meio, ele vai começar a botar sua norma, sua regra, vai começar a proibir o sacrifício, vai querer adoração. Aí os judeus vão perceber que foram enganados. Aí vai ser a perseguição, mortes, destruição. Muitos vão morrer. É aqueles que vão ser decapitados, ser mortos a fio de espada. E Jesus, ele vem e destrói a besta e o falso profeta. E aí entra o período milenar, 1000 anos de paz, onde a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. E quando o diabo for solto, que vai ser destruído de uma vez por toda, vai ser lançado também lá, no lago de fogo e enxofre, que é a chamada segunda morte. E mais à frente vai estabelecer o juízo final, onde vai ser ressuscitado os ímpios, os que não têm seu nome escrito lá no céu, no livro da vida. E Deus mostrou para João os mortos, grandes e pequenos. Aqui já estão ressuscitados. Aquelas pessoas que morreram, grandes e pequenos. Grandes são presidentes, promotores, ricos, arquimilionários, né? Pessoas influentes, artistas, cantores. Aqui vai estar cantores, Elvis Presley, Michael Jackson, os Beatles,
Mamonas Assassinas, hein? Grandes cantores de sucesso, fizeram nome na sua época e vão comparecer diante do trono branco. Vai vir aqui os ateus, os blasfêmios, você que blasfema, né? Grandes e pequenos, ricos e pobres. E Deus está mostrando para João que eles estavam diante do trono, tribunal de Cristo, juízo final. E abriram-se os livros, o livro das obras, e abriu-se outro livro que é o livro da vida. Os mortos foram julgados, as pessoas que morreram foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, no plural, segundo as suas obras, viu? Você que é ladrão, você que bebe, fuma, não pensa você que todos os seus atos, tudo que você faz, está sendo registrado, tá? Essa traição, essa mentira, essa falcatrua que você faz, você que pratica estelionato, você que é um bruxo, feiticeiro, você que faz as coisas escondidas, você que se esconde na religião, né? Você que pratica aborto, você que é um viciado, você que concorda com liberação de droga, você vai comparecer diante desse trono aqui. Aqui é a segunda fase da ressurreição, para comparecer diante do trono branco. E quem vai ser o juiz vai ser Jesus Cristo. E vai estar sentado nesse grande trono onde a terra e o céu fogem da presença, não comporta a grandiosidade desse Deus. Por isso que eu tenho falado com Deus muito. Cuide da sua salvação. Zele por ela. Fale com Deus. Se enche do Espírito Santo. E aqui vai ser julgado segundo a sua morte. Olha só. E deu o mar. O mar é os oceanos, é os rios, onde as pessoas morreram afogadas. Eles vão dar conta das almas que estão ali, dos mortos, das pessoas que morreram afogadas. A morte e o inferno deram os mortos que nela havia, viu? Cada um vai dar conta das vidas, porque toda a criação é de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A morte e o inferno vão dar os mortos que nela havia. Olha só, e foram julgados cada um segundo as suas obras, viu? A morte e o inferno vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. No versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Olha que coisa terrível. Já pensou? No século XIX, houve o Titanic, né? Afundou. Quantas pessoas foram mortas lá? Aquele mar, no dia do juízo final, eles vão dar conta, vão devolver. Eles vão ressuscitar. Não é esse corpo aqui é apenas uma embalagem. O que está dentro de você. A Bíblia diz que o teu espírito volta para Deus. É Ele que vai ser julgado segundo as suas obras. Eu e você, os salvos, não terão julgamento no juízo. Já tem seu nome escrito lá no céu. O juízo final é para quem não tem seu nome escrito no céu, no livro da vida. Pensa você que vai ficar barato, você que gosta de prostituição, você que é um efeminado, você que gosta de prostituição, bebedice, glutonaria, você que é um ateu, você que é um bruxo, um idólatra, ficarão de fora, diz a Bíblia. Aqui, ó, versículo 21. Ó, olha quem ficará de fora, ó. Versículo Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães. O que é os cães? Falsos obreiros, falsos mestres, falsos profetas. Cães na Bíblia
falsos profetas. Feiticeiro, quem gosta de feitiçaria, macumba, ficarão de fora, ou seja, não vai entrar no céu. Se não vai entrar no céu, vai comparecer no juízo final. E os que se prostituem, você que é uma prostituta, um garoto de programa, isso, você que gosta de boate, se envolver com várias mulheres, você que faz swing, você que faz filme pornô, atriz pornô, ator pornô, cuidado, a batata tá assando, hein? No dia do final você vai dar conta a Deus. Você gosta de várias mulheres, não quer casar, né? Quer ficar na sem vergonhice, na pouca vergonha, é isso? Tá bom? Tem o livro das obras, os livros, os teus atos estão tudo anotado, tudo anotado. E aqui, os homicídios, homicídio é assassino, você que mata, você que é matador de aluguel, pistoleiro, você que mata, pratica assassinato, ficará de fora. Os idólatras, aquele que se dobra o joelho diante de uma imagem de escultura, idolatria, gosta de idolatria. E qualquer que ama e comete a mentira, mentiroso, você que gosta de mentira, você também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ficarão de fora. Aqui no versículo, aqui ó, versículo 21, capítulo 21, versículo de número 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, você que é ateu, incrédulo, não crê em nada, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui já está mostrando no Apocalipse as pessoas que vão comparecer diante do trono branco. A igreja do Senhor, ela já é salva. Aqui é a segunda fase da ressurreição pós-milenar, onde o diabo ele vai ser destruído e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então você que está aí vivendo no pecado, se Jesus voltar agora, hein, você ficar. A ressurreição vai acontecer. Você vai ser destruído. Ser destruído. E se o seu nome não estiver escrito lá no céu, no livro da vida, o que será de você? Não brinque de cristão. Pense você que você está aí se escondendo atrás da Bíblia. Você que está aí, ó, explorando a fé das pessoas. Você que está aí, ó, praticando extorsão no dízimo, na oferta, enriquecimento ilícito, usando de engano, um mentiroso, você que vive na prática do adultério escondido dentro da igreja, Deus vai buscar você no dia do juízo final. Você vai ressuscitar sim, mas para comparecer diante de Jesus, e lá Jesus vai abrir uma página onde está a sua vida, todos os seus atos. Você vai ser julgado segundo as suas obras. Então, com esta palavra, é uma palavra de despertamento, uma palavra que vai acontecer. Tem que falar, tem que avisar os moradores da terra. Jesus falou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não vão de passar. Ele hoje é advogado. Hoje ele está lá no céu, à direita do Pai, santuário, como sumo sacerdote. Ele faz expiação pelos nossos pecados. Fez. Ele intercede. Mas quando ele voltar, ele vai voltar para buscar a igreja, destruir a besta e o falso profeta. Vai ressuscitar, sim, os que foram mortos, que vieram de grande tribulação, e vão reinar com Cristo 1000 anos. Serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão por 1000 anos. E esta é a promessa de Deus.
Não adianta você, que adianta o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O único que pode livrar você dessa sentença é aceitando Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O Espírito Santo está aqui na terra, trazendo os escolhidos, buscando os escolhidos de Deus, nos 4 cantos do planeta Terra, buscando os escolhidos. Que você faça uma reflexão na sua vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando fortemente no seu coração. E um lembrete, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.